A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, Projeto Resgate Rio de Janeiro, vê que maravilha! O batismo, irmãos, teve batismo neste dia 19, domingo de março, e Deus chamou, 35 irmãs e 33 irmãos, total de 68 almas do Projeto Resgate Rio de Janeiro. Irmãos, Deus está aí tomando caminhos, irmãos, para que essas almas do Projeto Resgate possam vir para a casa do Senhor, sabendo, irmãos, em que é um Projeto Resgate em um estado e em outro, não é no Brasil inteiro. O dia que firmar no Brasil inteiro, vocês vão ver o tanto de batismo que Deus vai chamar, para a sua graça. Ah, irmão Paulo, mas o Projeto Resgate, são tantas pessoas indo atrás de pessoas, só isso de batismo? Não, irmãos. O Projeto Resgate é para ir na casa daqueles que pararam, daqueles que já são batizados. Este batismo são as pessoas em que estão se convertendo nesta graça maravilhosa. Isto mesmo. Mas, irmãos, a gente enfrenta aí uma prova terrível, com as pessoas, com a crítica, com pessoas até do próprio meio, irmãos, que são legalistas. Legalista como? A pessoa não tem, irmãos, um bom senso, não tem uma clareza de mente, irmãos. A pessoa parece que não mentaliza direito a respeito do Projeto Resgate. Uma vez colocaram aí um vídeo na internet de uns jovens dentro do templo da congregação tocando, cantando hinos e tocando com violão, hinos avulsos, o qual, irmãos, muitos aí do nosso meio mesmo criticaram, acharam que não devia, que é coisa do inimigo. Irmãos, que mal tem, irmãos, veja bem, que mal tem a mocidade tocar violão, irmãos, e ali naquelas letras, irmãos, é tudo coisa de Deus, irmãos. O que mal tem, aonde esses legalistas, porque temos, viu, irmãos? Tem aqueles que têm a mente aberta, tem uma mente ali, como se diz, Senhor, se for para ir para o mundo, para ir nesse mundo, fica aqui dentro, toque seu violão, é o prazer da nossa querida mocidade, irmão. Irmão, nós temos que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus todos os dias que a nossa mocidade ainda tem um violão em mãos e fica na casa do Senhor, irmãos. Muita mocidade está indo para o mundo, se perdendo, arrumando gravidez, no caso mulher, irmão, dando trabalho para os seus pais, enchendo a cara, indo para o mundo das drogas. Irmãos, olha só, por quê? Porque tudo que é para o bem da mocidade, tudo que envolve essa obra de Deus, tem que ter, apesar de dentro da igreja mesmo, tem que ter aqueles que são legalistas, que gostam de criticar, apontar o dedo. Vai ver que essas pessoas, irmãos, que apontam o dedo, vai ver que eles andam tudo errado, mas na hora de criticar, irmãos, aponta o dedo. Irmãos, olha que maravilha, o batismo que teve no Rio de Janeiro, 35 irmãs, 33 irmãos, e Deus chamou 68 almas. Eu vou deixar no final aí uma mensagem, foi escrita pelo nosso irmão, dar os créditos ao nosso irmão Eduardo Vasco. Muito lindo esta parte em que ele colocou na sua página do Face, irmãos, falando sobre o legalismo. Tem muito legalismo dentro da congregação. Pessoas em que eles coam um mosquito e deixa passar um boi, Um mosquitinho de nada, uma coisa, eles coam e põe em cima, faz uma tempestade. Já às vezes, uma vez, eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Uma vez uma irmã criticou uma organista, que a organista veio para a igreja, veja bem, aqui no Paraná, irmãos, aqui no Paraná, veja bem,
Tem a organista aqui, tem muitas que tem que tocar com camisa de manga, assim, chamam 3/4, acho que é isso, né? 3/4, e não pode ser bem curtinha. E essa organista foi criticada pelas demais organistas, né? Foi criticada e falou: não, a irmã não pode vir assim, para tocar aqui tem que ser assim, assim, assim. E essa organista não sabia, pediu perdão e comprou até, não tinha blusa 3/4, né? Camisa 3/4, irmãos, e essa organista foi tocar e falou: tá bom, se é para o bem da obra de Deus, tudo bem. Só que aquela pessoa que criticou essa irmã veio para a igreja, irmãos, nem escondeu a maquiagem. Qual era o mais grave, vamos dizer? A maquiagem é uma vaidade, né? É uma vaidade que às vezes algumas irmãs têm, mas é melhor ficar com a vaidade dentro da igreja, pedir força para o Senhor, do que ir lá para o mundo, né? Mas qual é a gravidade de uma irmã tocar com a camisa um pouco curta, né? Não regata, mas um pouco curta, mostrando o braço, e encher a cara, né, de maquiagem. Parecia a massa corrida, né? Que se você passasse o dedo assim, você tirava o resíduo. Então, irmãos, muitos apontam o dedo, né? E não tem um amor no coração. Vê as pessoas assim, de vez em lá abraçar. Isso é o projeto Resgate. Ah, irmão Paulo, mas a crítica diz aí, que eu sempre bato, irmãos, nessa tecla, porque a crítica critica mesmo. Né? Eles estão aí 24 horas na internet, é para criticar, é para querer acabar com a obra de Deus, né? Para querer acabar com a obra de Deus. Ele fala desse projeto Resgate, que depois que matou vai atrás. Imagine se a congregação não vai atrás e deixa as almas lá. Eles vão falar do mesmo jeito, eles vão falar lá, não vai lá ajudar, não vai lá visitar, não vai lá buscar os parados. Irmãos, tudo que a congregação fizer, ela vai ser criticada daqui para frente. Daqui para frente não, faz tempo, né? Anos e anos atrás. Mas nós não ligamos, irmãos. E um aviso para pastores aí de outras denominações, sabe? Que a congregação não fala mal da igreja de vocês. E vocês estão vindo aí na internet falando mal da congregação, falando que a congregação diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e que a congregação proíbe os membros de ler a Bíblia. Pelo fato de haver aquela frase: a leitura mata, mas o Espírito vivifica. Essas pessoas sabem o que a congregação diz nesta parte, que a leitura mata e o Espírito vivifica, é pelo fato de você, pastor, que fala mal da congregação, pastor que está querendo pescar no aquário congregação. Antigamente era a Assembleia de Deus que chamava a congregação de pescador de aquário, né? Mas você que está querendo pescar no aquário da congregação, no aquário da congregação não, que os peixes que saíram da congregação, eles estão livres por esse mundo afora. Qualquer rebanho eles entram, que eles estão desnorteados. Rebanho este que eu digo, são aqueles em que não aceita a doutrina, não quer andar ali dentro da doutrina. Não são, irmãos, eu sempre friso isso. Quando eu falo isso, não são os parados, não são os fracos na fé, não. Nossos irmãos fracos, que o projeto Resgate está indo atrás. São aqueles que saíram da congregação e que pisaram e repisaram no sangue de Cristo. Esses são os peixes em que vocês querem, que vocês dizem que saiu da congregação, que estão indo buscar orientação com vocês. Peguem eles e fica 1 mês, 2 meses para ver se vocês vão aguentar eles. Eles vão querer mandar em vocês, vão querer mudar a doutrina, se vocês tiver doutrina, né? Se tiver doutrina, porque a congregação tem a doutrina desde 1910 e nunca mudou, por isso essa briga, por isso que muitos saem da congregação, montam desistência, né? E por este fato que a doutrina da congregação é em cima da Bíblia, é bíblica. Os estatutos, algumas coisas mudam com o passar do tempo. Os esclarecimentos vai vindo para os irmãos vão orando ali, Deus mostrando algo, vai sendo esclarecido cada detalhe. Mas a doutrina da congregação é em cima da Bíblia. E essa frase que vocês dizem aí,
que a leitura mata, o Espírito vivifica, que os irmãos da congregação não deixam estudar a Bíblia. Isso é mentira. É mentira da crítica, é mentira de vocês que estão nas denominações de vocês e estão querendo pegar o povo, porque a congregação foi para a internet e está sendo notório no mundo inteiro. A congregação é a igreja que mais aparece na internet. A congregação, ver como que são as coisas, irmãos. Como que vamos dizer, um termo que a gente usa, né, me passou da mente, que a congregação nunca fez propaganda, nunca dependeu de propaganda para crescer, só que ou felizmente ou infelizmente, infelizmente por alguns motivos, infelizmente por outro, infelizmente por causa da crítica, né, por causa de vocês, infelizmente porque todo mundo ficou conhecendo a congregação que está no Brasil e ela faz diferença muito aí na internet. Tem os pró-CCB, tem os que mostram a essência dessa obra, tem aqueles que querem denegrir, querem falar coisas erradas aí, dizendo que a congregação está esvaziando, as fake news da crítica. Que a crítica tem que falar que a congregação está vazia. A crítica tem que falar várias coisas da congregação, porque senão eles não sobrevivem nesse meio de informação, né? Eles têm que falar isso, mas esta frase, que a leitura mata e o Espírito vivifica, nós vivemos de revelação pelo Espírito Santo. Nós acreditamos, temos certeza que quando nós vamos buscar alguma confirmação vinda da parte de Deus, na congregação, Deus fala. Deus já falou com pessoas do meio artístico, Deus já falou com ministros, né, que vocês viram aí. Eu não estou aqui falando, estou colocando palavra na boca. O próprio ministro, né, foi lá na congregação do Braz e testemunhou que Deus falou com ele. Teve um repórter aqui ele era da Rede Massa, aqui do Ratinho do Paraná, que ele contou que ele entrou dentro da congregação e Deus falou com a alma dele. Ele estava aflito e foi numa reunião da mocidade. São vários que entram aí na congregação e Deus fala, porque ali a revelação é pelo Espírito Santo, não adianta. A leitura mata sim, mas o Espírito vivifica. Mas quando nós falamos de leitura matar, é estudar a Bíblia e levar pronto, como vocês levam pronto para cima do altar. Que ali, em cima do altar, juntamente com aquela pregação, vocês colocam 50 livros para vender, que é o livro Autoajuda, né? Nós não usamos livro Autoajuda, nós usamos a Bíblia. A Bíblia. A doutrina da congregação está fundamentada em cima da Bíblia. Então, essa é a parte em que esse projeto Resgate deixa muitos aí de cabelo em pé, deixa muitos aflitos, porque a congregação, quando eles viram que a congregação estava de uma forma em que eles poderiam falar no conforto de suas casas, que essa pandemia, que eles deram risada da pandemia no mundo, né? Eles falam com a boca cheia que a pandemia veio para acabar com os evangélicos, né? Mas na realidade, nessa pandemia muitas pessoas viraram evangélicas, a ponto do Papa Francisco ficar preocupado em falar numa das falas dele lá, em que os evangélicos não são maiores do que os católicos, que não teve nenhum católico virando evangélico. Isso ele está falando lá em Roma, lá na Itália, mas pelo mundo inteiro ele não tem o controle, né? Pelo mundo inteiro os evangélicos estão indo para as igrejas evangélicas mesmo, e nós pregamos a salvação. Tem um pastor aí que, né, usou até da reforma CCB para dar o seu pitaco, só que ele não sabe o que acontece dentro da congregação. Ele está indo, irmãos, do lado da crítica, ele não está indo do lado da congregação, porque logicamente ele vai do lado da crítica, porque a crítica criticando a congregação, ele acha que deve adquirir membros para a igreja dele. Tanto que ele fala, procura uma igreja evangélica, uma igreja que prega Cristo. Só que essa igreja, que ele diz que é a congregação que não prega Cristo, ele ao mesmo tempo,
ele então critica que nós vamos pela revelação da palavra. E eles acham que as igrejas que pregam a leitura do homem, que estudo, chega ali na frente e estuda, é assim, você vai para a igreja, você numa igreja não da congregação, outra igreja, você vai para a sua igreja, chegando ali, o pastor vai chegar na igreja já com tudo pronto para você ouvir. Tudo prontinho. O que o pastor falar aquele dia é a sua bênção. Quer dizer, quem vai te abençoar aquele dia é o pastor. Mas nós somos um povo mais feliz e queremos compartilhar com vocês de outras denominações. Que quando nós vamos na igreja não é o ai do cooperador, ai do irmão que está ali na frente, pregar pela carne, pregar por ele mesmo, estudar a Bíblia. Irmãos, todos que eu conheci, todos os cooperadores que eu conheci na congregação que quis pregar pela carne não está mais entre nós. Todos, e aí são muitos. Teve um que eu cheguei para ele e falei, irmão, quando o irmão, eu falei mesmo, com autoridade mesmo, não desrespeitei, gostava muito, gosto até hoje, mas eu cheguei para ele e falei, irmão, pelo amor de Deus, o irmão tá vendo essa igreja aqui lotada, vem todo tipo de mandade com problema. O irmão veio falar para mim que pregou por experiência, irmão, clama o sangue do Senhor Jesus, e aqueles que têm dom, que o irmão vê que é de bom testemunho, ofereça a palavra, porque o irmão prega por experiência, o irmão está pregando pela carne. Não é que Deus não vai confirmar, mas prega pela carne, vamos pregar pelo Espírito, que essa obra não vai morrer nunca, irmãos. Jamais a congregação vai morrer, porque ali dentro ainda o Espírito de Deus está ali dentro da congregação. Eu vou deixar, irmãos, aqui uma mensagem. Nosso irmão Eduardo Vasco colocou aí no Face, eu achei, peço licença para o nosso irmão Eduardo, e eu achei muito boa essa parte, essa explicação sobre o resgate CCB. O que vocês acham, queridos? Compartilhem, compartilhem, comentem. Eu quero a opinião de vocês, querida Irmandade. Creio que vocês vão comentar bastante aqui, tá bom? Tenha uma boa segunda para todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.